Informação lá de Santa Rita, um homem que é suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs, ele foi preso. Segundo a polícia, uma das garotas tem deficiência mental e eu tô com o João Tiago ao vivo que vai trazer os detalhes desse caso. Bom dia, João. Olha, Jaceline, esse caso realmente é um caso chocante. Ele teria abusado dessas duas adolescentes. É uma casa da qual ele frequentava, porque ele tem um filho de 4 anos de idade que era cuidado pela mãe dessas duas adolescentes. E esse filho ele teria tido com outra filha dessa mulher. Ou seja, a mulher cuidava do neto de 4 anos, que era filho dele, ele entrava e saía na casa, tinha acesso livre ali e aproveitou esse acesso para abusar das duas adolescentes. É o que está sendo alegado. Esse caso está sendo investigado, começou a ser investigado aqui em João Pessoa, mas vai ser passado para Santa Rita. Já fazia 3 anos que estava nessa situação toda. A gente vai fazer o seguinte, a nossa equipe ontem à noite conseguiu conversar com o irmão desse acusado, que está dizendo que ele é inocente e que o caso envolveria dinheiro, que seria por conta de dinheiro. E ouviu também a delegada Eliane Nóbrega, que é quem está investigando, quem começou a investigar o caso. Vejam aí. Ele está sendo acusado porque houve alto revisto aí com... Ela tinha uns contatos, ele tinha um contato com a família. Inclusive a família cuida do filho dele. Aí ele passou um cartão para elas. E segundo eu fiquei sabendo que ele pediu o cartão. E nesse pedido desse cartão, vê aonde surgiu esse problema aí. Há quanto tempo ele vinha molestando as duas? Pelas acusações dela. Rapaz, é o seguinte, ele disse, falou, segundo ele, a palavra dele comigo, ele disse que só foi uma vez com a de 15 anos. E a outra ele disse que não tocou nela. O homem que está sendo acusado de estupro de vulnerável, ele teve um relacionamento amoroso com uma das filhas da senhora mãe das duas adolescentes possíveis vítimas desses estupros de vulnerável. Ele passou aproximadamente 3 anos de relacionamento com essa filha dessa senhora e, dada a confiança que tinha dela, mãe das adolescentes, que criou inclusive um filho dele atualmente com 4 anos de idade, tinha acesso à casa, chegando inclusive às vezes a dormir na própria casa das vítimas. E são fatos que deram início o ano passado, vindo à tona este ano, quando ele já, após fazer algumas ameaças e ter abusado sexualmente das duas adolescentes, inclusive uma que tem deficiência comprovada por laudos, elas narraram nas suas oitivas de que ele fazia ameaças caso ventilasse alguma dessas situações para não cometer injustiças. E usando da razão e do bom senso, nós fizemos todos os procedimentos necessários que serão fundamentados num despacho para a autoridade policial da área onde ocorreram esses fatos, que é a cidade vizinha de Santa Rita, e lá ela dará destino e a conclusão para ser enviado à justiça. Você viu aí, Jaceline, os relatos tanto do irmão do acusado quanto da delegada, são conflitantes, né? O irmão acredita na inocência do acusado, a delegada explica toda a situação. Toda essa situação, ele já tinha acesso à casa, ele entrava e saía ali, fazia o que queria e ameaçava as adolescentes. Isso é o que está sendo investigado pela polícia. O acusado está sendo investigado, está sendo alvo dessa investigação justamente por conta desses abusos que teria cometido. A polícia está no encalço para saber qual é a verdade nessa história. É com você, Jace. Agora, sinceramente, eu não entendi uma coisa na história aí.
Ele namorava com uma mais velha e abusou das duas irmãs da que ele mantinha um relacionamento, pelo que eu entendi. Agora, vem cá. Que tipo de confiança se obtinha nesse sujeito? Porque para ele abusar de duas crianças, de duas adolescentes dentro da casa, então ele ficava muito tempo sozinho com essas meninas. Porque não é possível que o cara, num decorrer de 5, 3, 2 minutos, ele consiga abusar de duas pessoas por tanto tempo. Sinceramente, eu não sei que tipo de acesso ele tinha, eu não sei qual era a liberdade que esse sujeito, que esse vagabundo, que esse canalha tinha dentro dessa casa. Porque eu não sei porque as pessoas têm uma mania de confiar tanto nas pessoas. Porque eu vou dizer pra você, pode ser quem for, você tem que desconfiar de todo mundo. Ah, mas você tá com mania de perseguição, mania de loucura. Não, a própria Bíblia diz que maldito é o ser humano que confia no outro. Aí qual o tipo de liberdade? Quanto tempo ele ficava com essas meninas? Como é que esse abuso acontecia e ninguém via? Isso deve ser explicado. Isso tem que ser explicado durante as investigações. Porque pro camarada abusar sexualmente de duas meninas, ele tem que ficar no mínimo tempo o suficiente sozinho com elas. Aí a que horas ele ia, como é que aconteciam, se era durante a madrugada e ninguém via? Tá complicada essa história aí, viu? Tá complicado, é preciso escutar direito, é preciso organizar essa situação, porque eu vou dizer uma coisa pra você, sinceramente falando. E aqui eu não estou acusando nem a mãe, nem a irmã de serem coniventes com os abusos. De forma nenhuma. Mas é preciso saber em que horário aconteciam esses abusos, qual era a frequência, qual era a intercorrência, o que é que acontecia, como acontecia, porque esse negócio está mal explicado. E a gente vai acompanhando esse caso e traz detalhes daqui a pouco. O irmão, né? O irmão, se não eu acredito na inocência do meu irmão. Entre a vítima e o suspeito, eu prefiro acreditar na vítima, até que se prove o contrário, não é? Casos de estupro têm acontecido e infelizmente, casos de estupro têm acontecido no seio familiar. Quando não é um pai, quando não é um irmão, é um cunhado, é um amigo, é um parente. E eu tenho certeza que essas crianças, elas dão sinais. Agora, para muitos adultos, o que tem ficado difícil é observar os sinais da criança. Porque muitas vezes está preocupado com o celular, está preocupado com outras coisas e esquece de observar os sinais das crianças. Mas é bom observar, porque uma criança abusada, certamente, ela dá um sinal. Qualquer tipo de sinal, mas ela dá um sinal. Isso eu tenho certeza.